Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. E aí nós entraríamos agora no capítulo 11, né? Mas não sei se vamos entrar no capítulo 11 ou não. Que ele começa com o versículo 1 dizendo: Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Que loucura! Essa dele estar precisando se defender diante dos coríntios, porque eles estavam desconfiando de Paulo, eles estavam perdendo a confiança, eles estavam comparando Paulo com outros apóstolos. E aí Paulo até usa de ironia, né, de sarcasmo aqui em 2 Coríntios 11:5, porque penso que em nada... devia ser engraçado escutar Paulo falar essas coisas, né? Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Quem eram esses excelentes apóstolos? Aqueles que os coríntios estavam colocando em pedestais, como se fossem grande coisa. E muitos deles não eram nem apóstolos. Como Paulo vai depois falar daqueles que eram falsos apóstolos. Não, em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Percebe? Ele está tirando uma da cara dos coríntios aqui, porque eles estavam seguindo homens que se achavam grande coisa e que diziam ser grande coisa, e rejeitando Paulo, que humildemente tinha levado a verdade até eles. A minha versão diz: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. A versão que está aí na tela é uma versão mais antiga, diz: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. As sociedades bíblicas acabaram tirando essa palavra oxalá, que aparecia nas versões mais antigas, porque muitos crentes reclamavam que tinha o nome de um deus da macumba ou da umbanda. Oxalá, como é que pode ter Oxalá na Bíblia, né? Mas é claro que isso era por questão de ignorância, né? A pessoa não conhece a língua portuguesa e achava que Oxalá, porque coincide de ser o nome também de uma entidade afro, das religiões afro, achava que era a mesma coisa, mas não é. Oxalá é uma palavra que, inclusive, eu acho que vem do árabe e significa quisera, né? Quisera Deus ou alguma coisa assim. Tem nada a ver com religião afro, ok? Então, muito cuidado, porque às vezes um mau entendimento da língua portuguesa leva a um mau entendimento da Bíblia também. Oxalá me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Olha só, ele tinha zelo, o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele vai mostrar aqui que ele estava como que uma ama seca, né? Como uma babá, como uma zeladora daqueles coríntios, como um zelador daqueles coríntios. Você tem num prédio, você tem um zelador que zela pela segurança, zela pelo bem-estar do condomínio, pelo bem-estar das pessoas, não deixa entrar qualquer um. Então Paulo aqui, ele é um zelador. Estou zeloso, sou zelador de vocês, com zelo de Deus. Por quê? Para não deixar entrar má doutrina no meio deles. É isso que ele está falando no versículo 2 de 2 Coríntios 11. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então nós sabemos que, em última instância, é o próprio Senhor Jesus quem purifica a sua igreja para apresentá-la a si mesmo como virgem pura. Ele fala isso na carta de Paulo aos Efésios, quando ele fala, podemos até abrir lá, em Efésios capítulo 5, ele usa o mesmo argumento.
no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse trabalho de santificar e de purificar com lavagem da água pela palavra é um trabalho que o Senhor faz com a igreja. O Senhor é quem purifica a igreja por meio da sua palavra, da sua própria palavra. Agora, Paulo ali está falando de um outro trabalho, que esse é um trabalho de responsabilidade de quem pregou o evangelho para aqueles coríntios, que é ser zeloso deles, trabalhar como zelador, não é? Para apresentá-los como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Não deixar que fossem contaminados, não deixar que fossem enganados pela serpente, que é o assunto do versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então veja que ele sentia essa responsabilidade de ficar guardando, vamos dizer assim, pondo as mãos em volta desses irmãos ali de Corinto para eles não serem enganados pela serpente, que enganou Eva. Como que a serpente enganou Eva? Com raciocínios. Foi assim que Deus disse, pronto, botou uma dúvida na cabeça. É assim que Deus disse? Não comerás da árvore de todas as árvores do jardim? Não. Aí Eva, na resposta, já acrescenta o que Deus não disse. Ela fala assim, não, de todas as árvores podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeremos, não devemos comer e nem tocar no fruto dela. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não podia comer. Mas Eva já caiu na conversa e já começou a raciocinar, a trabalhar com intelecto no seu debate com a serpente. E aí, o medo de Paulo também é que eles se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Isso aqui é importantíssimo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.